Olá novamente, esse daqui agora é o segundo vídeo sobre os valores daquelas propostas do plano anterior, né, do vídeo anterior, e com algumas estratégias que eu separei para vocês. Então, iniciando aqui o cenário de vocês hoje no Sul América, né, que inclusive a gente já solicitou o cancelamento, ficou para o dia 30 de junho, se não me engano, foi. Hoje, vocês pagam 2.120 por um plano regional, né, com acomodação da enfermaria, sem coparticipação, tá? Para 4 vidas. Em dezembro, acredito que vocês notaram que teve esse reajuste de 24,76% na Sul América. E esse ano, né, em dezembro de 2024, caso vocês continuassem, né, com o mesmo plano, iria ter mais esse reajuste aí de 19,67%. Tá? Que aí o plano de vocês sairia de 2.120 para 2.537. Bom, por que que está tendo esses reajustes tão altos, né? Uma média de 20%? Não é só na Sul América, mas assim, de um modo geral, nos planos empresariais também. Tá? Isso daí é por conta de algumas fraudes que estão acontecendo no mercado, infelizmente. Algumas fraudes de reembolso, algumas fraudes de tratamentos também, né? Estão usando de má fé a questão do autismo. As clínicas, né, estão utilizando de má fé essa questão do autismo para feudar as operadoras, né? Uma sessão que sairia, por exemplo, por R$ 100 por cada sessão, né? Geralmente a criança faz 3 por dia, dependendo do nível. Eles entram já com a liminar, né, na justiça, com o advogado, quando vai para o juiz, né? Como o bem maior é a vida, então ele vai ficar sempre do lado do solicitante. Que aí esse solicitante ele vai colocar o valor que quiser, né? Então, assim, no mercado, que era para ser geralmente uns R$ 100, R$ 80 cada sessão, eles estão colocando R$ 1.000, R$ 1.500 cada sessão. E aí uma criança que era para ir, por exemplo, sei lá, 5 vezes na semana, eles estão colocando para ir 30 vezes na semana ou até mais, entendeu? Então, assim, o custo para a operadora, para qualquer plano de saúde, para uma criança, é em torno de R$ 300 a R$ 800 no máximo, por mês. E a criança está custando para o plano, por conta dessas fraudes, em torno de 30, R$ 40 mil por mês. Tá? Isso é um exemplo. Eu não estou dizendo que a criança tem alguma coisa a ver, ou os pais, não. É as clínicas que estão fazendo isso de má fé mesmo. E tem também as fraudes de reembolso, né? Você vai, por exemplo, no nutrólogo, ele vai solicitar aqueles exames, né? Aquele check-up, que geralmente no particular você gasta em torno de R$ 500. Só que aí ele faz um reembolso assistido, coloca para como é que se diz? Coloca para um laboratório da sua confiança, que aí eles vão na casa do cliente, fazem a coleta e tudo mais. E aí, ao invés de sair R$ 500 e ter, assim, 45 exames, né, de sangue e tudo mais, eles colocam 100, 150 exames, aí o reembolso vai para R$ 4.000, entendeu? Então, são esses tipos de fraude que, infelizmente, estão acarretando nesses reajustes tão altos ultimamente, tá? E, claro, as operadoras já estão tomando algumas medidas para precaver isso, até porque o cliente final, né, no caso de vocês, que usam o plano conscientemente, seu José Carlos disse que praticamente não usa, é mais para uma questão de prevenção mesmo. E aí o cliente final acaba tendo que pagar, né, esses reajustes, né? Eu também sofro isso, infelizmente. Bom, então, isso só foi para entrar no contexto, tá? Também da questão da coparticipação. Você deve estar perguntando, João Marcos, coparticipação, eu vou pagar mais do que o plano sem coparticipação. Não sei, alguma pessoa já teve um plano da GEAB, ou CACI, que é um absurdo de coparticipação, paga coparticipação para cirurgia. Bom, na verdade, não é isso. Eu estou aqui para tirar o tabu da coparticipação. Inclusive, os planos com coparticipação, eles são mais baratos do que os planos sem coparticipação, tá? E, assim, como consultor de seguros, eu me sinto na obrigação de falar sobre a coparticipação, porque 90% dos casos do cliente, principalmente para vocês que
utiliza um plano mais para prevenção, vocês têm uma excelente economia. Não é cobrado coparticipação para cirurgia. Vou até passar aqui para ficar melhor. Não é cobrado coparticipação em cirurgias, que seria o maior medo, né? Só é cobrado cirurgias nos planos da GEAB, CACI, que são planos que não têm fins lucrativos, tá? Tem um limite por cada procedimento, a linha do plano, ela não tem diferença se for com ou sem coparticipação. Quando você for fazer o procedimento, você não precisa pagar na hora a coparticipação, ele só vem no boleto depois, tá? E os valores de coparticipação, 90% das vezes, são menores do que a tabela do limite máximo. Então, assim, isso daí é um resumo, porque a coparticipação vai fazer você economizar, vai evitar as fraudes no mercado, porque quando tem a questão das terapias e quando tem a questão dos reembolsos, os fraudantes já perguntam se o plano da pessoa é com ou sem coparticipação. Se for com coparticipação, eles já não fazem, porque aí o cliente vai ter que pagar aquela coparticipação e aí vai dar errado, né? E essa daqui são um dos motivos, né, da coparticipação. São 5 motivos, né? Evita as fraudes, evita que o reajuste também no ano que vem seja maior, né? O sinistro, que é a utilização da operadora do plano com coparticipação, tem uma média de 40%. Já o sem coparticipação tem uma média de 85% a 95% de utilização, tá? 90% dos casos o cliente tem uma boa economia e o cliente pode investir o dinheiro economizado na sua própria empresa ou na sua própria família, tá? Ou nos dois. Então, explicando mais a fundo como funciona essa coparticipação. Na Bradesco, tá? Esse daqui são os valores limites. Ou seja, nunca vai passar desse valor limite aqui não, tá? Ou é 30% do valor da coparticipação, né? Do valor que a operadora paga para o credenciado, ou é esse valor limite. Se os 30% passar do limite, então você só paga o limite. Então, aqui na Bradesco, consulta eletiva, no máximo 30, terapia, no máximo 30, atendimento de pronto-socorro, no máximo R$ 90, exame simples, no máximo R$ 45, exames complexos, no máximo 120, internação, R$ 210. Essa internação, ela é uma taxa fixa, ela é por evento. Não importa se você vai ficar 1, 2, 3, 6 dias, 30 dias, 90 dias internados, só vai ser essa taxa de internação. E tudo que você utilizar lá dentro do hospital, né, seja exames, consultas, tratamento, você não paga mais nada de coparticipação, tá? E não é cobrado sobre cirurgias. E no AMIL ele é bem parecido, ó, também, os limitadores, tá? Em 90% dos casos, ele não vai atingir esse limitador, ele vai ser os 30%. Com consulta eletiva, ele vai sair de entre 25 a R$ 36, né? Como a coparticipação desses produtos elas são menores, então geralmente atinge o limitador ou R$ 25, R$ 20, tem alguns casos também. Terapias de 13 a R$ 18. O pronto-socorro é um valor fixo. Os exames simples, em média, cada check-up que meus clientes utilizam, né? Check-up de exame simples, que faz uma vez no ano ou 2 vezes ao ano. Eles gastam em média R$ 100 de coparticipação por cada check-up, que são vários exames, né? Exames complexos são exames de imagem. Exames de imagem são aqueles exames que você vai investigar alguma comorbidade, né? Isso daí é bem pontual da pessoa fazer. Mas aí ele vai estar nessa média de 60 a R$ 170 da coparticipação dos 30%. Como o limitador é R$ 120 aqui no Bradesco e 110 no Amil, então ele atinge esses limitadores ou não atinge. Tem exame até que é bem barato, R$ 30, vai depender. Bom, então vamos agora na prática, né? Como funciona essa coparticipação e nessa proposta do plano Bradesco Saúde, que é aquele plano superior, que ele vai ser a nível nacional, com acomodação no apartamento, vai ter o Hospital Real Português, tá? E ele tem também esse Nova Med. Esse Nova Med, eu visitei esse local que ele fica lá no Shopping Rio Mar, tá? Ele é um
uma rede de clínicas exclusiva da Bradesco, né, que tem um programa Meu Doutor, que é o seguinte, nessa nova média, quando você vai fazer, por exemplo, alguma consulta com um nutricionista, ou então um endócrino, algo do tipo, você, cliente, quando você marca, você não tem que, quando você chega lá, você não fica esperando, tá? Como é com hora marcada, você chegou, você já é atendido, tá? Isso na prática, né? E vamos supor, estou fazendo acompanhamento com nutricionista ou alguma coisa, sei lá, alguma coisa com endócrino. Os médicos lá, eles se comunicam para passar uma dieta, para passar exercícios, ou então para passar medicamentos, e sim, eles se juntam e fazem uma estratégia para cada paciente, tá? Não é aquela coisa de, eu vou num especialista aqui, e aí depois esse especialista manda eu ir em outro especialista para passar outros exames. Não, lá eles já se comunicam e faz tudo junto. Então, o plano sem coparticipação do efetivo, ele fica no valor de R$ 3.385, tá? E o com coparticipação, ele vai para R$ 2.801. Ele fica mais em conta o plano com coparticipação. Então, é uma economia, comparando do plano sem para o com coparticipação, de R$ 583 mensais, que por ano é R$ 7.000 de economia. Lembrando que, nesse Nova Med, as consultas lá, quando você vai fazer, mesmo sendo o plano com coparticipação, lá não vai cobrar coparticipação, porque é uma rede exclusiva da Bradesco. Então, tem esse benefício também a mais, tá? Então, aqui eu peguei um exemplo de utilização anual para o grupo de vocês, tá? Eu coloquei assim bem acima do que é para ser, tá? A gente pensar assim no pior das hipóteses. Eu geralmente utilizo esse padrão pegando o que os meus clientes geralmente utilizam e colocando a mais. Então eu coloquei aqui, ó, 6 consultas por ano para cada pessoa, né? Para José, Clarissa, David e Maria Clara. Atendimento pronto-socorro, coloquei 2 para cada por ano, tá? Terapias eu não coloquei, porque não é o caso. Exame simples, eu coloquei 5 aqui, que vai dar no total de 200 e poucos reais, né? Que seria 2 check-ups de exames simples por ano, para cada um, tá? Exames complexos, são aqueles exames de imagem, que é bem pontual, né? Coloquei 2 para cada um, atingindo o valor de limite máximo. E, pensando no pior das hipóteses, coloquei uma internação para o grupo todo por ano. Aqui deu um total de gasto de R$ 3.510. Isso levando em consideração que todos os procedimentos vão atingir o limite máximo, no qual 90% dos casos não vai atingir o valor de limite máximo. Tá? Então, mesmo assim, ó, pegando a economia anual de mensalidade de R$ 7.000, diminuindo pela utilização de coparticipação, 3.500, né? Vocês ainda vão estar economizando R$ 3.498, porque optou no plano com coparticipação. E agora no plano A1000, que é aquele plano com acumulação do apartamento a nível nacional e que vai ter o Hospital Santa Joana, que é o plano superior, tá? Ele sem coparticipação fica 3.283, com coparticipação 2.462. Coloquei a mesma utilização aqui na coparticipação do A1000, tá? Então, resumindo, aqui é uma economia de mensalidade, né, por ano, de quase R$ 10.000, contra um custo de coparticipação de R$ 3.000. Então, vocês estão economizando ainda, mesmo utilizando bastante o plano, R$ 6.769 por ano, porque optou pelo plano com coparticipação. Eita, faltou. Não, tá aqui. Pronto, e agora o plano equivalente ao que vocês têm da 1000, que é o plano regional, né, com acomodação no apartamento e que vai ter o Hospital Santa Joana. Ele sem coparticipação fica R$ 2.500, com coparticipação R$ 1.875, dá uma economia anual de R$ 7.500, optando pelo plano com coparticipação,
Utilizando a coparticipação, ficaria um custo de R$ 2.780 por ano, né? Levando também em consideração o limite máximo e tudo mais. E, resumindo, mesmo utilizando bastante o plano, vocês vão ter essa economia aqui de R$ 4.719, porque optou pelo plano com coparticipação. Bom, eu acredito que ficou bem claro, né, sobre essa questão da coparticipação e os três produtos. O interesse maior, geralmente, dos vendedores, que não são consultores, né, que só pensam no próprio umbigo, é vender o mais caro, é vender só, apresentar só o plano sem coparticipação e pronto. Mas eu sempre gosto de levar em consideração esse plano com coparticipação, porque realmente tem uma economia, porque realmente fica mais interessante financeiramente falando para o cliente. Né? A não ser que o cliente queira deixar o dinheiro para a operadora. Né? A gente sabe que dinheiro de plano de saúde não volta. Então, é isto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição. Tenham um excepcional dia, tarde e noite. Tchau, tchau.